torcedor vascaíno, passando por aqui para trazer uma grande novidade, uma parceria entre o canal Atenção Vascaínos e o site de apostas Bet7k. Você aí que é acostumado a torcer para o nosso clube de coração, agora também vai poder torcer pelo seu bolso. Como que eu faço isso, Faísca? Aqui na descrição desse vídeo, clica aí em cima que a partir da hora que você coloca 50 pila, eles dobram a sua aposta, vai para 100. Se você colocar 100, eles colocam 200 aí, sendo um grande incentivador para que você possa aí apostar não só nos jogos do nosso Vascão, mas nos jogos espalhados por esse Brasil inteiro, Série A, Série B, inclusive até a NBA. Eu sei que uma galera aí é muito ligada no basquete também. Enfim, a gama de possibilidades é muito grande e a Bet7k proporciona para você a aposta dobrada já na primeira que você faça. Valeu, galera! Se liga aí! Pensou aposta? Pensou Bet7k. Salve, torcedor! E agora, uma grande novidade para você. A galera da Bet7k lançou a braba. O bônus, que antes era até R$200, aumentou e aumentou muito. Bônus agora de até R$1.200. Ou seja, qualquer valor que você fizer o depósito até R$1.200, a Bet7k dobra esse valor para você. Pensou aposta? Pensou Bet7k. Bom dia, muito bom dia, torcedor vascaíno. Jéssica Dias aqui na área com vocês, começando mais um Bom Dia Gigante. Nesse dia após o jogo do Vasco, a equipe Cruz Maltina, que conseguiu anteriormente vencer a equipe do Bahia, que configura a parte de cima da tabela de classificação, e ontem empatou com o Guarani, um time que está na zona de rebaixamento da Série B. Vamos falar muito sobre essa partida aqui nesse Bom Dia Gigante. Eu já começo te pedindo a sua companhia, o seu like, a sua curtida, a sua opinião e a sua interação. Que você envie o link desse vídeo para os seus grupos e ajude a gente aqui na divulgação. Também ativa o sininho para receber notificação de quando chegar vídeo novo aqui no canal. Se inscreve aqui no Atenção Vascaínos se você não é inscrito. E nos siga nas demais redes sociais. @avascaínos. Mais de 33 mil pessoas presentes na Arena da Amazônia, 98, se não 99% vascaínos. O Vasco, mais uma vez, não conseguiu atuar bem, não produziu muita coisa no ataque e o destaque da partida, mais uma vez, foi o goleiro Thiago Rodrigues, que evitou a vitória do Guarani e o jogo terminou empatado em 0-0. O Vasco, que impressionantemente continua invicto na Série B do Campeonato Brasileiro, a gente já indo a caminho da 9ª rodada da competição e ontem atingiu um feito que já não conseguia há mais de 5 anos, quando aconteceu a edição da Série B de 2016. O Vasco, na última rodada, atingiu a 3ª colocação e conseguiu acesso para a Série A. Agora, também, mais uma vez, é o 3º colocado com 14 pontos somados. Isso pelo menos até as 9h30 da noite de hoje, quando o Bahia entra em campo e enfrenta a equipe da Ponte Preta. O Bahia, que é o 4º colocado e, caso vença, consegue um salto aí na tabela de classificação. O Vasco, que volta a campo apenas na próxima quinta-feira, partida contra o Brusque, que já tem mais de 10 mil ingressos vendidos. A torcida do Vasco realmente vem sendo aí um show à parte. E nessa partida o Zé Ricardo vai contar com o retorno do Nenê e também do Yuri, que cumpriram suspensão nessa partida de ontem. Em contrapartida, o Gabriel Dias, que também foi um dos destaques positivos nesse jogo do Vasco, vai estar suspenso. O Everton deve ser o substituto. Falando aí nesse jogo de ontem, então, nós vamos agora à análise do nosso companheiro aqui do canal Atenção Vascaínos, o cara da tática aqui no canal, Jean Faísca, fala sobre as impressões dele sobre esse jogo. Salve, Jean! Salve, torcedor vascaíno ligado nesse Bom Dia Gigante. Infelizmente, não foi da maneira que a gente imaginou. O Vasco ontem à noite teve dificuldades e acabou ficando no 0-0 contra a equipe do Guarani. As duas alterações que o técnico Zé Ricardo teve que fazer na equipe pela questão dos cartões acabaram não surtindo o efeito esperado. Primeiro, o Juninho, ele até qualifica mais a saída de bola, só que ele tem que ter o entendimento que qualidade é uma coisa e ter o local para mostrar essa qualidade, e não ficar forçando a todo momento. Perdeu e ofereceu muita posse de bola ao adversário, o Juninho, ontem à noite, que inclusive saiu no intervalo pela entrada do Matheus Barbosa. Quanto ao Bruno Nazário, algo que eu já falei, inclusive, num pós-jogo que eu participei aí no canal Atenção Vascaínos. Para fazer isso que o Bruno Nazário faz quando ele está em campo, o Laranjeiras do Sub-20, que a maioria do torcedor vascaíno conhece, também faz por 10% do salário.
Um jogador que lento, enfim, um jogador que não acrescenta. Até agora, no Vasco, não acrescentou. Uma decepção completa o Bruno Nazário. Inclusive, eu acredito que tem que ser um jogador daqui para frente que tem que receber cada vez menos oportunidades. Raniel, novamente, uma partida muito abaixo. Figueiredo lutou, tentou, enquanto esteve em campo foi um dos melhores do Vasco. E sem dúvida alguma, hoje, o meu comentário direto aqui vai para a preparação física do Vasco. Pelo amor de Deus, deixem o Palácio em condição de jogar pelo menos 60 minutos contra a equipe do Brusque. Ele entrou ontem e ele é diferente. A partir da hora que ele pega na bola, ele arrasta, ele dá passe que quebra a linha, ele tem o drible, ele tem a força, ele tem o chute, ele é diferente. Mas para isso, ele precisa entrar em forma o mais rápido possível. Abraço, galera! E a torcida vascaína que esteve lá na Arena da Amazônia, é claro que não gostou nada de ver o Vasco tão pouco efetivo dentro de campo. Depois do jogo, muitas vaias para o time. E apesar disso, um garotinho de 5 anos conseguiu invadir o gramado da Arena da Amazônia, dar um abraço no Anderson Conceição e ganhou a camisa do zagueiro. O capitão do Vasco participa aqui agora desse Bom Dia Gigante, falando sobre esse episódio e também lamentando esse empate sem gols na noite de ontem. Eu imaginei meu filho. Esse carinho que o torcedor vascaíno tem com a gente, assim, todo estado que a gente vai é absurdo. E só quem é vascaíno sabe desse amor, desse carinho, dessa paixão que a torcida tem por nós. Infelizmente a gente não conseguiu a vitória que a gente não queria, mas a gente lutou, a gente vai continuar lutando para colocar esse clube na Série A. Não vai ser fácil, mas a gente está se preparando. Foi um jogo difícil, um jogo duro. A equipe tentou o máximo do gol, mas hoje infelizmente não saiu. Mas é levantar a cabeça, quinta-feira tem outra batalha e o nosso caldeirão vai estar outra vez lotado. O Cruz Maltino chega até aqui com 8 jogos, 3 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota nessa Série B. No total, 58,3% de aproveitamento, 6 gols marcados e 3 gols sofridos. Apenas 12 grandes chances criadas. A gente vai conferir aqui agora trechos da entrevista coletiva do técnico Zé Ricardo, que inicialmente faz a análise dele sobre esse jogo de ontem e fala sobre o sentimento de frustração por não ter conseguido entregar uma vitória para os torcedores amazonenses que estiveram nessa partida. Olha, sem dúvida, ponto alto a festa que a torcida aqui de Manaus fez para receber a gente. Certamente gostaríamos de ter dado um retorno com gols, vitória, mas na questão das oportunidades perdidas é um trabalho que a gente faz diariamente. Infelizmente hoje a gente não conseguiu concretizar em gol as oportunidades que tivemos, mas fica o ponto positivo da festa que foi feita aqui. A gente espera continuar em crescimento porque a competição se mostra bastante equilibrada, pelo menos nesse início. É importante a gente ter visto outros jogadores que não vêm entrando tanto. De uma forma geral, a gente está um pouco frustrado em não conseguir os 3 pontos. E agradecer o apoio e o carinho que a torcida nos recebeu e torceu pra gente. O meia Juninho aparentemente sentiu um problema no músculo adutor da coxa, não voltou do intervalo, foi substituído no segundo tempo pelo Matheus Barbosa. Ele vai ser reavaliado na reapresentação do elenco e também o Figueiredo também foi substituído nesse jogo, sentindo problemas físicos aparentemente. Apesar disso, do evidente desgaste que o próprio Zé Ricardo admitiu no caso do Figueiredo, o treinador confirma que as trocas feitas durante a partida foram mesmo por opção da comissão técnica. Não, foi primeiro a contusão que a gente vai avaliar, né? Qual o grau do Juninho. Essa sim a gente teve que fazer já no intervalo, mas todas as outras substituições foram para que a gente pudesse tentar colocar a equipe mais ofensiva, né? Mais próxima do gol, com jogadores com maior características ofensivas. Felizmente a gente não conseguiu, criamos algumas boas oportunidades, o Guarani também, como era de se esperar,
jogou numa proposta, boa parte do jogo um pouco mais reativa, e como tem jogadores rápidos na frente, jogadores que conseguem fazer bem o pivô, como o Lucão e também o Nicolas Careca quando deitou, a gente sabia que não podia se desguarnecer em algum momento, mas mesmo assim eles criaram algumas oportunidades. Infelizmente a gente não conseguiu sair daqui por 3 pontos, mas acho que fica um ponto positivo de jogadores que entraram, corresponderam àquilo que vem treinando. Acho que a equipe mostra um crescimento e a gente espera que esse amadurecimento se concretize em vitórias nas próximas partidas. Sobre essa situação do desgaste, a gente lembra que o Vasco só tem feito praticamente um jogo por semana por só estar disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas e quanto a Palácios? Um jogador que, quando entrou no jogo de ontem, criou pelo menos 3 boas chances de gol. Ele terá condições quando de atuar os 90 minutos? Será que ele já começa atuando nesse jogo contra o Brusque? O Zé Ricardo responde. Então, dentro daquilo que a gente está programando para ele diariamente, ele está cumprindo todas as etapas. Agora a gente vai recuperar, voltar ao Rio, nos prepararmos para o jogo contra o Brusque. Quem sabe ele apresentando condições de começar uma partida, pelo menos jogar um tempo inteiro, já ocorre na próxima quinta-feira. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Você que acompanha aqui o canal Atenção Vascaínos viu que a nossa reportagem com o Emerson Rocha esteve em Manaus o tempo inteiro fazendo a cobertura, trazendo o clima da cidade, os torcedores que compraram camisas novas para poder ir para esse jogo, levando toda a família, os filhos pela primeira vez em alguns casos. E o Emerson Rocha ainda participa aqui desse Bom Dia Gigante, falando aí sobre o clima que ficou depois desse 0-0. Bom dia, Emerson. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos ligados nesse Bom Dia Gigante. Jéssica, a gente tem a dizer o seguinte: quase 34 mil pessoas aqui no estádio, uma renda de superior a 2.800.000. O torcedor manauara fez uma festa linda durante todos esses dias. Quem esteve aqui em Manaus respirou o jogo do Vasco todos os dias, inclusive torcedores de outros clubes. A gente via nas ruas a torcida do Vasco fazendo uma grande festa, uma grande expectativa. Todas as pessoas nos paravam o Juninho do Machão da Gama, que também esteve comigo aqui em Manaus acompanhando essa partida. Foi uma festa muito linda que o torcedor manauara fez. Não merecia o resultado. O Vasco pontua, chega a 14 pontos, ainda está na zona de classificação, está ali no G4, mas podia jogar um pouco melhor. O técnico Zé Ricardo fez algumas escolhas estranhas, por mais que ele tenha treinado, por exemplo, o Matheus Barbosa como segundo volante, ele, com o treinamento do Matheus Barbosa, ele tinha o Zé Gabriel como primeiro, e o Zé Gabriel não entrou no jogo. Palácios entrou bem no segundo tempo, com mais tempo de jogo, e jogou razoavelmente bem, deu uma outra mobilidade, o próprio Eric também jogando muito bem. Então a gente acredita que o Vasco tem potencial para que na próxima partida contra o Brusque, jogando em São Januário, o Vasco consiga fazer um resultado melhor, uma vitória em São Januário, o que vai deixar o Vasco mais dentro do G4, mais próximo do líder da competição. É uma frustração para o torcedor manauara, porque fez uma festa linda, merecia a vitória do Vasco. Estou aqui ainda na Arena da Amazônia, onde foi um jogo muito bacana. Primeira vez que eu conheço aqui o estado, conheço a cidade, conheço o estádio. E olha, tá de parabéns toda a torcida de Manaus. Manaus é muito Vasco, vocês não têm noção disso. Como esse torcedor do Vasco é apaixonado, como tem torcedor do Vasco aqui. E fica meu abraço a todos os torcedores do Vasco que estiveram aqui presentes, que não puderam estar, mas que estiveram, por exemplo, nos arredores do estádio, fazendo uma festa. Todo mundo foi abraçado, foi impressionante. Eu estou extasiado com o que aconteceu aqui, feliz com que o povo manauara me tratou e tratou também o canal e tratou a todos aqui. Infelizmente, para a questão do resultado, o Vasco não venceu, mas pelo menos
garantimos um pontinho fora de casa, até porque o mando de campo era do Guarani. E agora o Vasco tem 2 jogos em São Januário, seguidos, Brusque. E agora a equipe do Grêmio para tentar fazer 6 pontos e aí, quem sabe, estalar mais em cima na tabela. Lembrando que o Vasco tem agora 8 jogos, 3 gols sofridos, 6 gols marcados. O Vasco que é o time binário, né? Ou é 1-0, ou é 1-1, ou é 0-0. Não passa muito disso. É o time do técnico Zé Ricardo, que vai pontuando a cada rodada. Às vezes com empate injustos para algumas pessoas e até mesmo que poderia ter feito a vitória. Mas não aconteceu, o Vasco empata, não tem jeito. Agora a gente vai voltar ao Rio de Janeiro, inclusive o Vasco vai voltar ao Rio de Janeiro ainda nessa madrugada para chegar na sexta-feira, folga para os jogadores e aí voltar a treinar já no fim de semana, visando a partida de quinta-feira contra o Brusque. Festa linda fez o torcedor manauara, a gente manda abraço para todos eles. Manaus é muito Vasco, Jéssica, você não tem noção. Eu estou me sentindo muito feliz por ter passado esses dias aqui em Manaus. Quero voltar algumas vezes, agradecer ao nosso deputado Saulo Viana, que teve a oportunidade de fazer a gente chegar aqui, o próprio pessoal do IFAM também que estava aqui também, o nosso Juan também estava aqui, Juan Albuquerque. Então um abraço para todo mundo, fica aqui o meu sentimento de carinho, de amor eterno à cidade de Manaus e ao povo manauara. Grande abraço, bom dia gigante, segue com você, Jéssica. E olha, se tem um motivo pra gente terminar esse vídeo aqui um pouquinho mais pra cima, é o de parabenizar o Emerson Rocha pelo belíssimo trabalho em Manaus. Foi antecipadamente, incansável, acompanhou todo o clima e a gente parabeniza o Emerson e também a celebridade que foi com ele, né? Nosso querido membro aqui do canal Atenção Vascaínos, o Luiz Amadeu. E a gente vai encerrar esse Bom Dia Gigante aqui pra cima com o registro do cara que em Manaus foi celebridade. Eu vou ficando por aqui, meu beijo pra vocês e até a próxima. Atenção, Vascaínos! Não nada! Tudo! Como é que é? Casaca! 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 Casaca!